segundo ano. Vamos continuar com a nossa aula? A aula de português. Vamos continuar aqui com sinais de pontuação. Então, vamos lá, meus amores, prestando atenção, tá bom? Olha só o que a Pro trouxe para vocês. Como é o nome desse sinal de pontuação? Ponto de interrogação. Para que ele serve? Ele é usado quando se está escrevendo uma pergunta. Então, vamos lá para os nossos exemplos, meus amores. Exemplos do uso do sinal de interrogação nas frases. Olha só, será que ele vai conseguir a classificação? Então, a Pro fez uma pergunta, não foi? Então, toda vez que a Pro faz uma pergunta, a Pro usa o ponto de interrogação no final, porque está fazendo uma pergunta. E toda vez que na frase nós estamos usando o ponto de interrogação, nós dizemos que a frase é uma frase interrogativa, ok, meus amores? Então, de que cor é o gato? Estou fazendo uma perguntinha, então logo no final eu vou usar o ponto de interrogação, ok? A Pro trouxe agora esse aqui, olha só. O ponto de exclamação. Olha como ele é. Ele é usado quando se mostra sentimento, ou susto, alegria, grito ou espanto. Então, quando eu digo alguma coisa assim, que eu estou elogiando, ou que eu estou agradecendo, ou que eu tomo um susto, ou que eu estou assustada, espantada com alguma coisa, eu uso sempre no final das frases o ponto de exclamação. Logo, então, eu tenho aqui os exemplos nas frases. Que pelo tão escuro, ó. Eu estou exclamando, então eu uso o ponto de exclamação. Que pena! Então, eu uso o ponto de exclamação. Logo, então, eu digo que a frase é uma frase exclamativa. Olha só. No ponto de interrogação, eu digo que a frase é interrogativa. Na frase com o uso do ponto de exclamação, eu digo que a frase é exclamativa, ok? Vamos ver o que foi que a Pro trouxe agora. Agora eu trouxe para vocês, ó, o 2 pontos. Olha ele aí, pois é. Ele é usado para avisar que um personagem vai falar ou que vai iniciar uma listagem. Lembra que a Pro falou para vocês? A mamãe pede para vocês fazer as compras. A mamãe separa lá por 2 pontos e começa a listar o que vocês vão comprar. Ou, quando você vai anunciar, fala de alguém, que alguém vai falar. Ok? Então, nas frases eu tenho: já dizia o poeta, a vida é arte do encontro. Olha só, usei os 2 pontos, não foi? Porque alguém vai falar, ó, a fala é de uma outra pessoa, certo? Depois de muito pensar, ele disse, ó, 2 pontos. Porque a pessoa vai colocar a fala do outro, ok, meus amores? E agora a Pro trouxe o quê? A vírgula.
ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ou separar palavras, frases e expressões. Lembra quando vocês estão fazendo a leitura? Que aí vocês vão seguindo a leitura direto. O que é que a prof fala? Gente, tenha calma. Olha só, tem uma vírgula. Então, presta atenção. Engole uma saliva. Não é assim que a prof fala? Para poder você dar uma pausa, dar uma paradinha. Até porque, quando a gente não usa os sinais de pontuação, a frase fica sem sentido, não é? O texto fica sem sentido. Então, é necessário que aprendemos a usar os sinais de pontuação e a usá-los corretamente na leitura. Ok, meus amores? Então, a vírgula ela é usada para indicar uma pequena pausa na leitura ou expressar palavras, frases e expressões. Logo, então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Exemplos de frases. Eu não te amo. Na outra eu tenho, eu também faço assim. Eu tenho asma. Ó. Então, ela está separando uma palavra da outra. Está indicando que é para você pausar, para poder a frase ter sentido. Porque se você faz essa leitura direto, ela não dá sentido ao seu texto. Então, agora a Pro trouxe para vocês aqui, ó. Vamos lá, o que será que a Pro trouxe para esses meninos? Tá faltando um, não é? Nós trabalhamos com o ponto de interrogação, com o ponto de exclamação, com 2 pontos, com a vírgula e nós trabalhamos também com o quê? Com o ponto final, pois ele é usado quando se termina de escrever uma frase ou um pensamento. Então, toda vez que vocês escrevem, vocês têm que saber usar direitinho os pontos. E se você também na frase está afirmando alguma coisa, nós dizemos que a frase é frase afirmativa. Ele também nós usamos no final das frases negativa, não é? Quando nós estamos negando alguma coisa. Então, preste bem atenção, meus amores. Vamos então para os exemplos de frases. Ó, não quero dizer nada. Eu estou afirmando que eu não quero dizer nada. E aqui, ó, eu amo minha vida. Então, eu estou aqui, ó, dizendo eu amo a minha vida. Eu estou afirmando. Eu estou afirmando na segunda frase e eu usei o ponto final. Na frase aqui eu chamo o quê? Que é frase afirmativa. Já na frase, na primeira, onde tem não quero dizer nada, eu estou aqui, ó, dizendo que eu não quero dizer nada, mas eu tenho não. Então, essa frase nós chamamos que é uma frase o quê? Negativa, porque está negando. Ok, meus amores? Agora vamos lá. Ver também os sinais de pontuações em pequenos textos. Então, presta bem atenção o texto que a Pro trouxe. É como se fosse uma narração aí, ó, uma conversa, um diálogo. Então, vamos lá? Olá, Vicente. Tu és estudante, não é? Não, tu não és estudante de literatura? Pois não? Olá, sim, sou estudante, mas não estudo literatura.
Sou estudante de matemáticas. Olha aí quantos sinais de pontuação a Pro usou. O de exclamação, usou a vírgula, usou o de interrogação, usou a vírgula de novo, depois outro de interrogação, depois um de exclamação, um de ponto, final, mas está seguindo uma outra fala e o último ponto final mesmo, onde finaliza a conversa das duas pessoas. Ok, meus amores? Fiquem atentos, viu? Preste bastante atenção. Veja essa aulinha que está muito gostosa, várias vezes. Dê seu legal lá se você gostou. Dê seu dislike também se você não gostou, certo? E a Pro trouxe aqui para agora. O que será que a Pro trouxe? Olha só. Ponto e vírgula. Para que serve? Ou melhor, o que é esse ponto e vírgula? Ele é usado para dar uma pausa, ou seja, uma pausa maior do que a vírgula. Lembra que a Pro disse que quando estiver fazendo a leitura e tiver uma vírgula, a gente vai engolir uma saliva, não é? Então, quando tiver o ponto e vírgula, a gente engole duas, porque é uma pausa maior do que a vírgula. Olha só ela nas frases. Então, vamos nos exemplos de frases. Queríamos voltar mais cedo. Precisamos, entretanto, passar a noite lá. Tá vendo? Fica uma frase com o ponto e vírgula e com a vírgula para vocês entenderem melhor que uma tem uma pausa maior e a outra tem uma pausa menor. E agora, olha ele aí, vocês já ouviram a Pro falar, ó, o travessão. Ele é usado para indicar o diálogo entre as pessoas e destacar uma palavra ou expressão. Então, vamos ver como fica ele na frase. Você tem macaco? Perguntou o homem. Olha, tá iniciando o quê? Tá indicando, não é? O diálogo entre alguém aí, ó, uma ou duas ou três pessoas, depende da quantidade de pessoas que estiver envolvida na conversa. Então, tá expressando aí, tá vendo? Então, vamos lá agora. Olha o que a Pro trouxe para vocês. Lembra do grau do adjetivo? A Pro falou que o grau existe ele no grau normal e que nós usamos também em 3 tipos, não foi? O de igualdade, o de superioridade e o de inferioridade. Então, vamos lá, relembrando. Então, olha só, este grau normal, ó. João é inteligente. Já aqui a Pro trouxe para vocês o grau comparativo de igualdade, de superioridade e de inferioridade. E a Pro colocou uma frase e, ó, destacou as palavrinhas de vermelho, porque são essas palavrinhas que está de vermelho que você vai fazer a comparação. Se está no de igualdade, se está no de superioridade ou se está no de inferioridade. Ou seja, olha aí, quando você for falar o grau comparativo de igualdade, você usa tão quanto. Quando você for usar o grau comparativo de superioridade, você usa mais do que. Pode ser do que ou mais que. E quando você for fazer o grau comparativo de inferioridade, você usa menos do que ou menos que, ok? Então, preste atenção na frase que a Pro colocou, ó.
João é inteligente. Cá em cima está no grau normal. O grau de igualdade, você faz a comparação, ó, de que as pessoas têm a mesma qualidade ou mesmo defeito, entendeu? Então, João é tão inteligente quanto Pedro. O grau de superioridade. João é mais inteligente do que Pedro. Já no grau de inferioridade, João é menos inteligente do que Pedro. Então, as palavrinhas para você identificar os graus comparativos são essas aí, ó. Então, quanto, mais do que e menos do que. Está bem fácil, só cabe a vocês estudarem e prestar atenção nessas palavrinhas, tá bom? Então, ó, bom estudo e capriche, viu, na sua prova. Um beijo!